Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Ontem a gente falou de arroz, hoje a gente vai falar do feijão. Feijão também na lista de produtos aí que estão com outro patamar de preços, patamar sendo praticado aí de forma diferenciada. A gente vai entender por quê. Quem analisa esse mercado para a gente tradicionalmente aqui no Notícias Agrícolas é o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF. Marcelo já está com a gente aqui, todo elegante. Hoje ele participou, né, Marcelo, de um evento, de um dia de campo pela manhã do GTEC, né, Marcelo? E você ouviu, acompanhou, enfim, trouxe aí informações também para o nosso público de que existe uma evolução de variedades aí que escurecem lentamente acontecendo, né? Principalmente no ritmo da pesquisa aí. Queria que você contasse um pouquinho para a gente das novidades aí das pesquisas e por onde as pesquisas estão caminhando em relação ao feijão, Marcelo. Bom dia, boa tarde, né? Muito bom estar aqui de novo com vocês, ainda mais num dia feliz. Eu diria para você que quem está nessa área de feijão hoje está tendo a felicidade de acompanhar aí o GTEC. O GTEC é um grupo que está há 19 anos, eles se reúnem há 19 anos junto com a Embrapa e um grupo de 40 agrônomos espalhados pelo Brasil que buscam validar, buscam levar até ao produtor, né, quase que numa extensão rural, levar ao produtor as novidades que vão surgindo dentro da pesquisa. Então, empresas de ponta, né, no mundo, eu diria, de produção de tecnologia em feijão, como a Embrapa, como a TAA, né, a Terras Altas, como a Agronorte, o IAPAR, né, que agora é CDR, aqui no Paraná, quem mais está? O IACEN, Instituto Agronômico de Campinas, a EPAMIG. Então, essas empresas públicas têm têm mantido, junto com esse grupo GTEC, que é um grupo sem fins lucrativos, uma proximidade bastante grande. Então, eles levam para o campo. Então, nesse dia de campo, imagine, estava tudo planejado para esse dia de campo lá atrás. E aí, vai ter, não vai ter? Como é que vai ser com a Covid? Deram um jeito e está lá um dia de campo maravilhoso, com certeza atingindo mais pessoas do que atingiria se fosse um dia de campo tradicional. E o que é que se está vendo lá? Tem várias palestras, né, acontecendo aí durante o dia. Algumas delas têm a ver com as 30 cultivares de feijões que estão lá e foram analisadas, estão sendo analisadas nesse momento. Tem imagens lá dessas lavouras, comparando as novas tecnologias. Muitas das tecnologias têm a ver também com a conservação da cor do produto, o que tem sido uma revolução no nosso mercado. Então, nós temos mais cultivares sendo analisadas, né? A cada ano nós temos mais cultivares que já partem da premissa de que a primeira coisa é não escurecer. Daí vem as outras, né? As resistências à doença, a questão do estresse hídrico, a maior ou menor capacidade de enfrentar, e a cada ano uma nova doença, um novo desafio acaba surgindo aí para os pesquisadores, e eles mostram lá. Uma outra circunstância que tem sido bastante interessante é a recuperação de solos, né? Solos aí de pivôs de irrigação com mais de 30 anos de uso. Todos nós sabemos a dificuldade que é para recuperar. E eles estão mostrando a cada ano a recuperação de um determinado pivô, o que é que está acontecendo, o que é que funciona, testam diversas alternativas. Então, é um dia de campo muito interessante e que vale a pena acompanhar ainda durante a tarde. GTEC, se colocar aí no Google GTEC, já vai aparecer lá. Dia de campo, gtec.com.br. Enquanto o Marcelo falava, a gente viu imagens da apresentação do Marcelo. Você participou hoje de manhã, né, Marcelo? Hoje de manhã. Dei uma pincelada para o pessoal lá sobre o GTEC e também sobre o que o IBRAF vem fazendo, promovendo o consumo, né, via a página do IBRAF e promovendo a parte de tecnologia, a parte do preço nacional do feijão lá na página do PNF, no Facebook. Então, a gente mostrou um pouco daquilo que vem acontecendo. Mas o foco hoje, quem está hoje no palco, são esses pesquisadores mostrando o resultado das pesquisas. Legal. Bela dica, Marcelo. Vamos então ao mercado, já que o seu foco está ali no mercado, no preço nacional do feijão. O que a gente está vendo aí em termos de preços, novo patamar de preço, e é um novo patamar
consolidado de preço, Marcelo? Dá para dizer isso? O patamar, sim. Você tem sempre uma banda, né, um piso e um máximo. Essa semana chegou a bater R$ 300. Você tem negócios a 270, 280, 290, depende. Um tem um grãozinho a mais de soja, o outro tem um pouquinho de terra, o outro não é tão graúdo. Mas o feijão, nota 9,5, 9, 9,5, né, de boa peneira, chegou a bater os R$ 300. É claro, né, Alexandre, a gente está acostumado com isso, que quando você tem uma aceleração, principalmente no início de mês, ela bate um determinado valor e daí para. Para por quê? Porque todo mundo que precisava comprar foi comprando enquanto estava subindo. Chega um momento que, momentaneamente, você tem uma diminuição do interesse, diminuição da demanda, atender o mínimo necessário para esses dias. Então, ontem, principalmente, praticamente não aconteceram negócios, foram poucos negócios de feijão carioca, alguma coisa de feijão preto, R$ 260, R$ 270 no Paraná, R$ 280, R$ 285 na fronteira, o feijão preto importado. Feijão calpi, nós nunca vimos isso, gente. Feijão calpi é 200 e o Gurutuba, na Bahia, né, o Pingo de Ouro, chegou a bater R$ 270. Então, nós temos aí um momento aí perfeito para quem tem feijão. Feijão preto, 270, 280, carioca, 270, 280 a R$ 300, e o feijão calpi batendo 270, e daí tem todas, dependendo da variedade, você tem feijão desde 180, 170 até os 270. É um momento para o produtor bastante interessante. E esse preço, Marcelo, esse novo nível de preço aí, se justifica por quê? Nós temos algumas explicações. Primeiro, ao longo dos últimos 15, 16 meses, todos os estoques foram sendo consumidos. Sempre que o preço subiu, parte do estoque foi consumido. Havia estoques de safras anteriores, alguns produtores grandes tinham algum estoque, médios também tinham, cada um dentro do seu limite, da sua possibilidade de estocagem. Isso tudo foi sendo consumido. Veio o começo do ano, uma área menor de feijão, por conta dos preços da soja, né, uma diminuição que tem ocorrido ano a ano, né, da área da primeira safra, diminuiu. Vem a segunda safra, um plantio mediano, eu diria, talvez até um pouco menor do que o normal. Mas acontece esse plantio e nós temos os problemas climáticos que todos que estão aí já acompanharam. E daí uma queda na produção. Aí entra a produção do feijão irrigado, um feijão fantástico de qualidade, né? Cada ano aí os pesquisadores, né, que a gente estava falando neles há pouco aí, colocam alguma coisa, uma resistência ou uma qualidade, um visual, né, que é a questão da cor, enfim. Você tem um feijão maravilhoso. Aí você já tem um aumento de consumo porque o feijão é excelente de aparência. Feijão preto, por exemplo, tem feijão preto hoje específico para feijoada, Alex. Imagine isso. Então, eu não posso dizer que foi a exportação. A exportação esse ano diminuiu bastante, porque nós temos um consumo aqui dentro pagando um preço bastante alto. Então, você tem a qualidade, a menor produção, e aí vem o fator Covid. Tá? Você ainda me alertou ontem e hoje, né, sobre recebi aquela matéria que vocês comentaram aí sobre a USP, sobre o aumento de hortifruti e do feijão também. Isso reflete aquilo que está acontecendo no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, onde as instituições de pesquisa estão mais ativas, né, em alguns países da Ásia. É percebido que a volta a uma alimentação mais natural. As pessoas têm um pouco mais de tempo e têm uma grande consciência de que precisam cuidar das defesas do seu organismo. Quando você vai olhar qualquer médico, qualquer nutrólogo, nutricionista, primeira coisa que ele vai dizer: pare com as bobagens e consuma arroz e feijão para a tua saúde se equilibrar. É o que as pessoas estão fazendo hoje. Então, é possível que nós tenhamos aí, nos últimos 6 meses, 7 meses, um aumento de 10% no consumo. No final das contas, Alexandre, isso dá um valor alto, dá mais ou menos umas 150 a 180 mil toneladas de consumo maior. Então, a USP identificou
e nós estamos tendo um reflexo no preço. Nós, do mercado, ainda não temos exatamente avaliado quais são os fatores, né? A gente sabe que é uma somatória de fatores, mas foi importantíssima essa pesquisa da USP, porque mostra, né, num local que é um exemplo, um modelo de tudo que a gente tem no Brasil, de todas as classes sociais, como São Paulo, e você tem aí o reflexo, o quê? Aumento de consumo. E daí, Marcelo, diante desse cenário, desse retrato, a gente viu aí que o preço se ajustou para cima. É suficiente para atrair o produtor, para fazer ou se criar uma nova oferta para a primeira safra que vai ser plantada, que já começou, né, a ser plantada, Marcelo? Definitivamente não. Eita. Não. Nós temos aí a garantia da soja, a janela em que é possível produzir a soja nas regiões que poderiam plantar a primeira safra, a maior tranquilidade, resistência, enfim, a maior facilidade de condução, né, da soja, nós entendemos que não é uma questão de preço que vai estimular. Você pode ter uma pequena parcela de produtores que, por algum motivo, dentro do seu ciclo lá de plantio, eles acabem aumentando um pouquinho, mas a quantidade é marginal. Então, não há como a gente imaginar que isso vai refletir em um aumento importante de área. Então, aquele produtor tradicional de feijão vai ser remunerado por isso? Vai. É. Nós temos, inclusive, a segurança hoje, claro, que a partir do momento que uma audiência como a do Notícias Agrícolas toma ciência disso, é claro que ela vai reagir, talvez, um maior grau. E é isso que nós queremos. Os produtores podem vir a aproveitar esse momento, sim. Nós podemos gerar excedentes de feijão carioca, de feijão rajado, de feijão vermelho, de feijão preto, de calpis no momento, sem nenhum tipo de receio. Não estou dizendo que vai todo mundo vender a R$300, mas olha, nós sabemos bem aí o custo de produção de feijão no sequeiro e nós entendemos, as margens vão ser muito boas. Essa situação é que dá tranquilidade para o produtor que está colhendo agora, né, que se ele não vender agora, ele sabe que pode vender em novembro, dezembro, janeiro, né, eles já sabem disso. Mas, infelizmente, para nós como consumidores, felizmente para quem correu os riscos e está sempre no feijão, os preços não têm condições de recuar muito, não. Eles vão continuar bastante pressionados para cima lá na gôndola também. E o engraçado, né, Marcelo, é que quando, por exemplo, o carioca estava caro, você tinha alternativas de outros feijões nas prateleiras do supermercado mais baratos. Mas me parece que todas as demais variedades aí de feijão também subiram, né? Estão num patamar acima de preços. Sim, o Mato Grosso produziu menos feijão calpi, né, que tem sido um importante balizador de preço no Brasil e exporta os excedentes. Esse ano não exportou. E aonde que estão os excedentes? 160, 170, 180, 190 reais. Né? Daí lá na Bahia, que eu comentei, até 270 reais, gente, um pingo de ouro. Que bom que esses produtores que arriscaram estão tendo esse resultado. Por outro lado, você tem um nivelamento de preços e o consumidor não tem muito para onde fugir. E nós, nesse momento, não temos, e isso é histórico, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E nós temos esses feijões com preços parelhos, com uma grande possibilidade de que todos eles continuem valorizados, e você não tem feijão para importar. O México, lembrem bem, o México bateu na nossa porta querendo 100 mil toneladas de feijão preto. Nós não tínhamos. A Argentina também não tem tudo isso. Vem vendendo alguma coisa para o México, vem atendendo o Brasil também. China, há muito tempo a gente já sabe que a China deixou de ser um player nesse mercado. Antigamente, nós importávamos da China, lembra? Feijão 2016 preto, né? ainda. É verdade. Nós importava feijão preto da China. Então, não existem essas alternativas.
Por um lado, nós comemoramos isso, junto com os produtores, né, um momento muito bom de preço, mas os próprios produtores estão preocupados, porque sempre que você tem uma aceleração muito forte no feijão, você empurra o consumidor para experimentar outras coisas. Eu não tenho certeza o que é que ele vai experimentar, mas a verdade é que quando passa esse momento de aceleração de preço, você não tem a volta ao mesmo consumo que você tinha. Então, você perde um pouco de consumidores. Inclusive, semana passada, nós tivemos uma reunião com o Mauro Bortolanza, que é o diretor-geral da Quicaldo, e ele comentava que é a preocupação dele. Tudo bem, eles repassam o preço do produtor, diminui o consumo lá na ponta, e depois, quando baixa, ele acha que fica mais difícil, né? Sempre reduz um pouco. Nesse ano, nós temos uma Covid que talvez recupere uma parte desses consumidores aí para frente. Mas é um momento, eu diria, para os gestores públicos, para o Ministério da Agricultura, para a Conab, é um momento extremamente delicado, extremamente difícil de ser enfrentado aí, essa tormenta. Arroz, carnes, feijão, óleo, né? Ô, Marcelo, mas tem como estimular o produtor? O produtor de feijão, há algum tempo já, uma vez que cobriu os custos e deu uma margem razoável, ele já é suficiente para o estímulo. Então, não adianta o feijão dar R$300, você acaba não estimulando muito mais. O que o produtor precisa? Ele precisa de alguns outros instrumentos para estimular. Qual é o produtor que pode ser estimulado a produzir mais? Vamos fazer o produtor que pode produzir soja no sequeiro com maior tranquilidade, ser estimulado para plantar feijão. Eu acho que é um desafio que eu não conheço os argumentos para poder vencer. Agora, no irrigado, assim como outros países do mundo, assim como os Estados Unidos, assim como outros produtos, como no Brasil o arroz é produzido numa época do ano e é comercializado ao longo de um determinado tempo, aí sim, no irrigado nós podemos avançar com alguns outros instrumentos, entre eles esses papéis do agro que saíram, né, que estão aí. Porque é possível captar recursos para se carregar um determinado estoque sem necessariamente contar com a área pública. O que nós precisamos da área pública é que ela ajude a organizar isso, a normatizar isso, né? Que ela chancele os contratos que existem, já os modelos de contrato que existem, de bolsa, por exemplo, para que isso seja mais conhecido do produtor. Nós vemos o esforço hoje digno de nota, né, do Loyola, né, que está à frente da área de seguros do Ministério da Agricultura, levando essa informação aos produtores e conversando né, para o uso do seguro rural. Da mesma forma, eu acredito que nós vamos ter a necessidade de interagir mais via Ministério da Agricultura com os produtores em geral, principalmente da área irrigada. E precisamos destravar essa questão da irrigação no Brasil, desmistificar essa coisa aí. Parece, né, que é crime consumir água, né? É crime. Então, veja bem, crime é você não produzir alimentos, crime é você jogar a água, né, que ela vai, toda ela sem ser aproveitada. Ora, a água que você aproveita hoje para irrigação, ela só não vai agora para o rio, ela vai daqui a pouco, né? A água que você utiliza em irrigação, ela é milimetricamente programada, né, para exatamente a quantidade de água que aquela planta precisa. Toda a irrigação acaba utilizando racionalmente a água e, consequentemente, menor uso de defensivos. Você otimiza o uso. Tanto que quem faz a gerência do uso da água, por exemplo, em Nebraska, que é um dos maiores polos de irrigação do mundo, são os produtores, porque se acabar a água, são eles que vão ser os maiores prejudicados. Então, eles sabem quanto de água eles podem utilizar do lençol freático e eles fazem essa gerência, né? No Brasil, existe uma primeira, que seja do meu conhecimento, um primeiro projeto, né, que vem sendo implementado na Bahia, no oeste da Bahia, que tem à frente, como cientista, especialista, o doutor Mantovani lá de Viçosa. Então, é uma gestão daqueles recursos, é uma avaliação de quanto pode ser utilizado, e não é para utilizar de qualquer forma, agora tem água, vamos jogar fora. E a água não desaparece. Parte da água vai no feijão, né? Lá 11, 12% do feijão é água. Então é a água que está ali. Ela vai desaparecer? Não, ela vira alimento.
né? Então, o restante, ela está na natureza, ela evapora, ela vai para o lençol freático, ela volta a ser utilizada. Existem cálculos aí dos bilhões e bilhões de litros de água que caem no Brasil. Se a irrigação aumentasse em 100 vezes o uso, ainda seria pouco. Nós somos um país abençoado por Deus, né, de ter tanta água. O que a gente precisa é fazer uma barragem, guardar água ali, furar um poço lá, com os especialistas neutros avaliando como usar. O problema Nós precisamos desse feijão, Alexandre. Nós precisamos desse feijão. O problema é que o mimimi é tanto, né, Marcelo, que dá tanto trabalho, você tem que ficar argumentando, você tem que ficar discutindo, enfim. E ninguém traz de forma concreta o que pode fazer, que cansa às vezes, né? O produtor desiste de fazer uma irrigação, ou aumentar, ou investir numa irrigação pela burocracia que é hoje. E pelo que você está falando aí, esse feijão irrigado, essa terceira safra, vai ser fundamental para recuperar a capacidade de oferta do feijão brasileiro, então. E ela vai ser cada vez mais importante, porque a segunda safra é uma safra de risco, gente. Planta no sequeiro, ok, ela vai continuar sendo importantíssima, já vamos estimular os produtores a plantarem essa safra, mas nós sabemos do risco que existe, né? Agora, quando você planta sob irrigação, você consegue fazer um planejamento, inclusive, dos volumes que você vai ter. Aí entra o governo. Vamos planejar quantos os produtores vão produzir e quando, né? Os produtores vão poder... organização, eu tenho dito, as peças do quebra-cabeça estão sobre a mesa. Você não tem que construir peça nenhuma. É encaixar essas peças, organizar e a gente pode avançar. Agora, para isso, nós vamos ter que fazer uma frente de desmistificar esse uso da água, né? E se existem excessos, se existem correções a serem feitas, eu tenho certeza que os produtores vão cuidar de que seja feito. Produtor, há muito tempo deixou de ser simplesmente um usuário do meio ambiente, né? Ele é um preservador do meio ambiente, porque se não for ele cuidar do meio ambiente, ele não vai ter meio para produzir, né? É uma questão lógica. Então, essas associações de irrigantes que elas estão pelo Brasil, elas precisam ser fortalecidas, os produtores precisam contribuir com elas para que elas tenham condições de defender os interesses dos produtores, porque o interesse do produtor hoje é o interesse de todos nós que estamos no meio urbano. Se ele não tiver pelo menos essa alternativa de produção, né, de ele decidir depois se ele investe ou não, mas além de todo o investimento, que é caro, né, além de todos os desafios que ele tem com o uso de energia, a gente sabe que existem déficits de energia no Brasil, não é fácil enfrentar isso, ainda ele tem que ajoelhar, implorar para darem uma outorga num local onde sabe-se tecnicamente que pode ser instalado o pivô, é pedir demais. É pedir demais. Verdade. Meu caro Marcelo Líderes, muito obrigado pela sua participação. É muito importante entender esse novo momento do mercado do feijão. O próprio produtor precisa se informar melhor, precisa entender melhor o que está acontecendo e, como você bem lembrou, a gente precisa reestruturar o que está sendo feito em relação à produção aqui no Brasil. Seja na forma de produzir, o momento de produzir, seja na forma de comercializar, seja na forma de captar recurso para fazer investimento, enfim, temos que avançar nesse sentido para que a gente realmente consiga ter um diferencial na produção do feijão, que já vem registrando esse diferencial ao longo dos anos, né, Marcelo? Mas precisa se aprimorar ainda um pouco mais. Temos que manter o otimismo. Apesar dos desafios que a gente tem sido vencido muitos, né? A história da agricultura do Brasil é uma história de superação de todos os desafios que podem ser colocados. E eu não tenho dúvida, esses desafios vão ser vencidos. Legal. Marcelo, um grande abraço para você, até a próxima. E viva o feijão! E viva o feijão, do Brasil! Grande abraço, Marcelo, até a próxima. Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, conversando aqui com a gente, analisando o mercado do feijão, traçando rumos aí para o setor. É uma conversa bem franca, bem didática. Você que é produtor de feijão
entendeu o que o Marcelo está falando, você que não é produtor de feijão, viu as possibilidades desse setor, principalmente com o incremento aí da produção através do uso da tecnologia. Enfim, é um momento bastante interessante de evolução do setor. A gente vai ficando por aqui, na sequência a gente fala do clima. Continue com a gente.